Olá, pessoal. Estamos aqui, mais um episódio do nosso Scale News. Como sempre, estou aqui junto com ele, Luiz. Oi, pessoal, tudo bom? E hoje a gente vai trazer um assunto que é muito empolgante, muito interessante. A gente aqui da contabilidade gosta muito, porque facilita muito o nosso trabalho, mas eu acho que vai ser de interesse de todo mundo também. E eu vou falar hoje, eu e o Luiz vamos conversar com o Leonardo. Olá, pessoal, muito obrigado primeiramente pelo convite, né, de estar aqui, é um prazer. E espero aqui colaborar, trazer aqui um conteúdo de valor, um conteúdo que possa, né, proporcionar aí um conhecimento legal para cada um que estiver assistindo aí E e sobre o passar um que pouco a da nossa gente vai experiência. falar, Léo? Hoje nós vamos falar de inteligência artificial. Mas eu acho que antes de falar de inteligência artificial, eu acho que é interessante, Léo, você falar um pouco da sua história. Eu acho que sua história eu já conheço um pouco, mas eu acho que é muito interessante. E conta um pouco de como você chegou até isso, onde você está na sua empresa hoje. Perfeito. Bom, na verdade, tem pessoas que perguntam pra gente, acha que até é mentira, mas a nossa história começou desde uma infância conturbada ali, nasci, fui criado num barraco de 4 metros por 4 ali, na comunidade da Zona Sul, aqui de São Paulo. E assim, infância, minha mãe com depressão, meu pai viciado, envolvido com pessoas do crime. E eu tive que, desde cedo, né, me envolver, buscar achar uma forma de sair daquela situação, porque dependia de mim, se não fosse por conta daquela situação que a gente estava vivendo. Você é Então, filho único? filho único, né, e fui trabalhar muito cedo. As primeiras experiências foi ali com entre 4 a 10 anos de idade. Então, 14 anos de Nossa. idade eu já dava aula de informática, porque mesmo buscando bolsa de estudo, estudando, fazendo coisas para conseguir de forma gratuita alcançar um futuro melhor, até porque não tinha condição para isso, né? Fui vendedor de água no farol, né? Já vendi chocolate. Mesmo sendo uma pessoa tímida, eu tive que ir para a rua buscar sair daquela situação, né? Braço cruzado não daria. E quando eu entrei na área da informática, eu me encontrei, né? Porque assim, eu comecei com CLT ali trabalhando para os outros, só que dentro de mim, com 10 anos de idade, eu já queria ser empresário. Tanto que o meu e-mail até hoje é o Léo Empresário, tipo, porque dentro de mim já tinha esse desejo, né? Era a única forma de a gente conseguir ter essa liberdade, né? Enfim. Então, a partir dali, comecei a empreender, trabalhar para os outros. E eu lembro que eu tinha uma situação que eu trabalhava com salário fixo, mas eu queria achar uma forma de ganhar mais. Eu tive que pagar um fretado, eu morava em São Mateus na época, eu pagava um fretado, dali para a Zona Sul, Santo Amaro, eu levava 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar, ou seja, 5 horas no trânsito. Nossa. Só que assim, eu precisava achar uma forma de fazer um valor a mais. Então, eu decidi comprar parcelado no notebook, pagar um fretado e passava 6 horas dentro do fretado. Ida e volta total. Então, ali dentro do ônibus, eu descobri o valor do tempo. E é nesse sentido que eu vou chegar na IA. Porque hoje, a maior e a coisa mais escassa que tem, o ativo mais caro que tem, não é o Bitcoin, não é o dólar, não é o diamante, é o tempo. E dentro do fretado, eu comprei o tempo na teoria, por quê? Porque eu usava o notebook durante o trajeto e multiplicava o que eu podia fazer durante aquele tempo que eu estava sem fazer nada dentro do ônibus. Mas, 2019, eu decidi empreender, abrir minha empresa, a Horizons, e ali eu comecei a criar sistemas para as empresas, sistemas, sites, tudo mais. Identifiquei que ali, depois que eu desenvolvia e entregava o sistema, faltava uma coisa, que era a visibilidade para que as pessoas encontrassem esse sistema, esse site. E aí eu encontrei o marketing. Iniciamos Você com desenvolvia sistemas para as para as empresas. empresas, para bancos, Qualquer tipo de qualquer sistema. sistema. A gente tem que sucesso, graças a Deus, com grandes empresas, bancos, Banco Original, Crefisa, não sei se pode falar, mas nós Pode. com vários, com Volks, enfim, outros clientes grandes, como pequenos também. Mas esses sistemas, até então, eles eram sistemas desenvolvidos, mas tinha que ter uma equipe de marketing para trazer a demanda para acessar esse sistema. E foi onde a gente identificou mais uma forma de empreender, que é através do marketing digital. Então, desenvolvendo tráfego pago e tudo mais. E aí a gente teve casos de sucesso de clientes que, por exemplo, clientes pequenos, que faturavam 15, 25 mil reais por mês,
E aí, através do marketing, a gente conseguia alavancar as vendas a ponto de faturar R$ 70.000 por mês. O empresário ficava feliz. Só que criava um outro gargalo, que é Como atender? como atender tanta gente. Aí foi onde entrou a IA. Porque esbarrava nos 70 mil e aí a gente ia identificar por quê. Por quê? Porque o atendente, a vendedora, o atendente, recebia o cliente na sexta-feira à noite, pós-horário comercial, o cliente só era atendido na terça-feira, durante E o você dia. captou essa dor das pessoas, porque sofreu a mesma coisa, né? Exato. Então você sabia o que era a dor de não ter tempo, né? De perder Ex- 6 horas no trânsito. Exato. E, inclusive, às vezes a pessoa pergunta, você entrou por causa do hype. Não, eu entrei com a IA no início que já surgiu porque já tinha uma dor, que era a dor de não ter tempo suficiente para atender a demanda. E você, automaticamente, você perde cliente, né? Então, colocamos a IA, assim, em 2023, que surgiu o ChatGPT, que foi os primeiros da IA ali que surgiu, nós colocamos nesse cliente e ele passou, em poucos meses, a faturar 200 mil por mês. Tudo isso por quê? Porque parou de perder. Entendeu? Eu Perder tenho tempo. uma pergunta que eu vou fazer nesse sentido aí do tempo. Claro. É, ao longo dos anos, ao longo do tempo, desde que a gente começou a colocar a informática na nossa vida e os sistemas e tal, veio o e-mail, veio várias formas de a gente informatizar ou reduzir o nosso tempo com tarefas de execução, né, para a gente ganhar um pouco de qualidade de vida ou um pouco de tempo para outras coisas que não fosse trabalho. Vem a IA. Assim, veio e a gente continuou trabalhando mais. Os prazos reduziram, as demandas aumentaram, triplicaram e a gente continuou sem tempo. Com a vinda da IA, acha que as coisas vão ser ainda, porque a sensação que eu tenho é que com a chegada da IA, as demandas ficaram mais rápidas ainda. A gente nunca vai chegar num ponto de que a IA vai fazer, ou alguma coisa vai fazer o trabalho pesado e a gente vai, sei lá, cuidar da nossa vida um pouco sem ser só trabalhar? Pergunta difícil, hein? Assim, eu acho que tem que colocar Coisa no seu lugar. cada coisa no seu lugar, né? A IA, ela veio para potencializar. Não quer dizer que ela vai substituir 100% tudo, né? Mas, assim, o tempo, hoje, automaticamente, as pessoas também ficaram um pouco mais imediatistas, né? Mas você pode entregar mais rápido. Sim. Só que tudo depende de como está a sua estrutura. Por exemplo, tem empresa que fala assim, eu quero colocar IA na minha empresa, mas está uma zona, está uma bagunça. A IA, por si só, ela não vai resolver a zona, a bagunça, o caos. Ela só vai aumentar aquilo que você já tem. Se você é uma empresa organizada, se é um empresário, um empreendedor organizado, ela vai te potencializar a ter mais tempo para fazer o que mais importa. E aí você coloca a IA para automatizar aquilo que é operacional, que é repetitivo. Às vezes você passa tempo gastando o dia todo em planilha. Por que não colocar uma IA ali? Qual o problema? Entendeu? Então, eu acho que, assim, é possível aumentar, sim, dar mais tempo com o que importa, deixando a IA fazer esse trabalho, entendeu? Já viu, Luiz, que a IA vai me substituir, né? Porque Não, eu não. amo uma planilha. Eu acho que isso até é uma questão interessante. Na verdade, acho que são duas perguntas. Primeiro, IA é esses chats da vida ou você acha que ele é muito mais do que isso? Boa E pergunta. acho que uma outra questão que a gente também tem que perguntar é: você acha que a IA vai substituir o ser humano? Não, vamos lá. Primeiro, IA, esses chats da vida, né? Como você falou. Ainda se tem essa percepção que IA é aquela coisa robótica. Digite 1 para tal coisa, digite 2. Não, vai muito além. Hoje evoluiu demais, tanto que ela é considerada, a gente chama aqui de funcionário digital. A gente cria, personaliza, tanto que quando a gente coloca dentro de uma empresa, a gente automatiza, por exemplo, o atendimento, tem comentários no Google que as pessoas fazem, né, avaliando a empresa, dizendo assim, poxa, amei o atendimento do Marcelo, amei o atendimento do fulano, desde o início até a entrega do produto foi muito bem, me receberam muito bem e tudo mais. Mas quem era o Marcelo? O Marcelo é o funcionário digital que nós criamos, nós colocamos às vezes nome por escolha da empresa mesmo, quando a empresa quer que se identifique como uma IA, a gente coloca, mas normalmente as pessoas não percebem, porque ela entende áudio, imagem, entre outras coisas que aparentemente não parece ser um ser humano de fato, né? E diferente de antigamente, que você tinha aquele atendimento tipo URA, né? Que você liga lá para resolver um problema
E aí digite uma para tal coisa, você nunca consegue chegar no fim. Parece que você fica mais perdido ainda, né? Uhum. E quando a outra pergunta, né, sobre... Você falou, Luiz, perguntou sobre se vai substituir. Eu acredito que tem funções... ela não substitui pessoas, mas substitui funções. Ou seja, tem funções que são operações que é possível fazer ali na frente do computador de forma repetitiva, onde você poderia colocar uma IA para fazer. Tem áreas, né, profissões que podem sim ser substituídas, mas automaticamente vai ser criado novas profissões. O que você tem que entender o que as pessoas têm que entender até que ponto eu tenho que começar a olhar para isso. Porque tem gente que não tá com preconceito de aprender. Mas, na verdade, é uma oportunidade de você crescer na sua área, de buscar evoluir e talvez você subir um cargo e deixar com que essa parte operacional seja deixada para IA mesmo. O ser humano vai focar na estratégia, no lado de falar diretamente com o cliente e coisas que não dá para ser substituída de fato. Tá? Nem tudo dá para ser. Você acha que para lidar com a IA, hoje todo mundo usa a IA aí para criar bichinhos, criar memes, criar essas coisas, mas ela não é feita para isso, é feita para ajudar a nossa vida, né? As pessoas, os empresários, né, que têm lá seus trabalhos, tipo pagar conta, controlar fluxo de caixa, ele pode colocar uma IA para fazer esse trabalho? Ele precisa ficar ali controlando os pagamentos todo dia? A IA, ele consegue fazer isso? Ele precisa de contratar também uma pessoa? São duas perguntas. Ele consegue fazer? E segundo, ele mesmo vai fazer ou ele precisa de uma pessoa de informática especializada? É uma ferramenta que o usuário comum consegue usar? Bom, vamos lá. É possível fazer, respondendo a primeira pergunta. E nesse aspecto de qualquer um pode fazer, não, nem sempre, porque, por exemplo, área financeira. Nós temos funcionários digitais que nós criamos, que ele automatiza o papel de um BPO financeiro, por exemplo. Ele faz DRE, emite nota, efetua cobrança. A gente tem case de sucesso de clientes que tinham 100 mil reais em inadimplência durante um ano, durante esse processo. E em 2 meses a gente colocou uma IA que fazia o papel de uma pessoa que tinha essa função dentro da empresa, gastava entre 3 a 6 horas por dia entrando em contato com cliente por cliente para cobrar, né? E muitas das vezes não tinha esse resultado, esse retorno. Então, gastava sim um tempo para isso. Hoje, esse mesmo funcionário hoje ele não está mais nessa área, ele evoluiu para um outro cargo e quem faz esse papel é IA. Em 2 meses a gente recuperou 75 mil dessa mesma empresa. Então, olha o potencial. Mas não é qualquer pessoa que consegue de forma segura implementar algo do tipo. Então, aí envolve outros pontos, que é a segurança, que é você também saber em que lugar colocar para não interferir e não abrir uma brecha para uma fraude, por exemplo. Tá? Mas, Como que o empresário pode fazer para saber? Ele sozinho não consegue fazer essa avaliação, precisa da ajuda de um profissional da área de TI ou de inteligência artificial. É isso? sim, de preferência uma pessoa com conhecimento, uma empresa especializada nisso, até para depois que você coloca, não é um botão que você liga e desliga que facilmente vai acabar com o problema. Vai ter situações no dia a dia, porque todo dia tem algo novo, tem uma atualização, é necessário, que é importante ter pessoas especializadas para fazer esse suporte, entendeu? Não, sem contar que hoje em dia, por conta da LGPD, né, Lei de Proteção de Dados, isso é muito importante na questão de governança também, né? Exato. Ainda mais que a gente está vendo por aí, que até saiu recentemente a notícia de que o ChatGPT, a empresa do ChatGPT, estava fazendo um teste com o ChatGPT e o ChatGPT saiu de um ambiente seguro, né? E tentou invadir uma outra empresa e quase conseguiu invadir a empresa. E que uma IA detectou a invasão da própria IA. Então, assim, é um robô monitorando o robô. Então, começa a ficar uma coisa que, querendo ou não, é uma ferramenta poderosa, né? Exato. Só completando aí, que pelo que você está falando, então, assim, aquele trabalho do empregado que está lá fazendo aquela coisa repetitiva, que é substituível por uma IA, o potencial dele, que eu entendo, vai ser usado para uma outra coisa muito mais valiosa do que para ficar ali dando
cheque, 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 ou informando um pagamento, aqueles trabalhos manuais, braçais, né? Então, a gente vai poder usar o intelecto muito mais do que o braçal, pelo que eu estou entendendo, é isso. Exatamente, exatamente. Então, vai ter muito mais valor, não mais aquele trabalho braçal, como você disse. Vai sim, mas principalmente o lado, como posso dizer, de planejamento, de entender. Por mais que a IA vai te ajudar, no final, a última decisão é do dono da empresa, do empresário, né? Então, ao invés de a gente pensar que o ser humano vai ser substituído, a gente pode pensar que ele vai ser muito mais aproveitado, bem aproveitado, né? É Exato. isso. E eu vou dizer uma coisa, Luiz, e, né? Isso mesmo. Solange, que assim, hoje é uma oportunidade para as empresas. Eu acredito que daqui até mais 3 anos aí, é possível ainda as empresas menores, terem capacidade de disputar com empresas grandes através da IA. Nunca se houve uma oportunidade tão grande como hoje de você ter uma empresa pequena com capacidade de entrega de uma empresa grande. Lógico, dependendo do setor, claro. Mas hoje você não precisa ter 100 funcionários, não quero dizer que não seja importante, pessoas são importantes para escalar uma empresa, mas além de pessoas, você consegue automatizar processos. E aí é onde entra o potencial, que você com um custo muito menor, você consegue fazer com que a sua empresa entregue mais em menos tempo. O que eu levava 5 meses para entregar um sistema, a gente leva 15, 20, até 30 dias. Então, assim, é um ganho absurdo. Deixa eu te perguntar uma coisa, Léo. Uma coisa que eu vejo falando com micro e pequenos empreendedores, é que eles acham que tudo é muito custo, né? Tudo é dinheiro, eu não tenho dinheiro para investir, né? E você mesmo falou muito bem, né? Os pequenos e microempreendedores podem se comparar a grandes empresas usando a tecnologia, né? Eu sei que não dá para especificar em valores e tal, mas é muito caro hoje você implantar toda essa logística para ter um funcionário digital? Ou você acha que isso é algo viável para pequenas e médias empresas? Olha, eu vou inverter essa pergunta, na verdade. Na verdade, a pergunta que o empresário tem que fazer não é se é caro implementar uma IA dentro da empresa. Na verdade, quanto a minha empresa está perdendo, ou quanto a sua empresa está perdendo, você que está me assistindo aí, quanto tempo e quantas oportunidades de clientes que estão ali batendo na porta, querendo fechar um negócio, você está perdendo porque você não está disponível ali naquele momento para atendê-los. Ou o tempo que você está gastando com planilha, gastando com processos repetitivos, e você poderia estar fechando novos negócios, pensando na estratégia do seu negócio. Então, assim, é importante o empresário entender isso, que não é custo, é investimento. E se você fosse colocar um funcionário, por mais que, dependendo, vamos supor, um atendimento ali, pré-atendimento no WhatsApp, uma clínica, por exemplo, enquanto um paciente está ali querendo fazer um atendimento, querendo fazer um agendamento, quanto tempo leva para fazer um agendamento? Para buscar o histórico daquele paciente, descobrir qual foi o último atendimento dele, o que ele está buscando. Imagine isso para 10 pessoas ao mesmo tempo. Já se leva um tempo e a mesma pessoa às vezes não vai atender bem do mesmo jeito, o mesmo atendimento padronizado. Em algum momento vai deixar uma coisa passar. E se fosse 1000 pessoas? Com uma IA você consegue fazer isso sem perder o humor, entendeu? Sem parar para tomar um café, lógico. A gente entende que cada papel, né, tem a sua importância, mas você entende o potencial que tem? Você consegue potencializar e colocar IA para fazer um atendimento desse tipo. Muito incrível, entendeu? né? Porque você vai atender, né, 1000 vezes o que você pode atender, né? Assim, em termos de processos repetidos, que você coloca um monte de gente para fazer. Entendi. Agora, eu queria saber, assim, como o empresário pode começar a pensar numa IA, porque ele está lá, porque, assim, os empresários, você sabe, são uns solitários, né? Estão lá tentando fazer seu negócio vencer de alguma maneira Uhum. e gerir um negócio que você, empreendedor, sabe que não é das tarefas mais fáceis. Daí ele fala assim, ouve e está ali assistindo o nosso podcast, e ele quer dizer, como é que eu começo? Em que parte primeiro eu faço? Como eu posso começar essa tarefa, né? O que você aconselha para os nossos clientes, amigos, empresários que estão aqui nos assistindo? Perfeito. Essa pergunta é muito interessante, porque uma das perguntas que fazem muito para a gente Léo, qual é a melhor IA? Essa não é a pergunta que o empresário tem que fazer.
Na verdade, IA todo dia a gente tem uma novidade, né? Ó, a IA X passou a Y, agora é mais inteligente. Não, a pergunta é, empresário, onde você está perdendo mais tempo? Qual o processo que te toma mais, né, o seu tempo? Onde você precisa automatizar, ali você vai descobrir o que está tomando mais tempo, está gerando custo, onde está perdendo mais oportunidade, porque de verdade, é ali que você tem que começar. A maior dor que você tem, talvez, é porque você está passando o dia inteiro fazendo atividades que você poderia delegar e ali você focar na estratégia, na venda, no atendimento personalizado com o seu cliente, às vezes visitar um cliente, e deixa o operacional com a IA. Ali já é o primeiro passo, identificar o processo que está te tomando tempo e que é necessário ele ser organizado, por mais que seja manual, inicialmente, identificar qual é o processo que está tomando mais tempo. A partir dali é o primeiro passo que tem que dar. Deixa eu tirar uma dúvida, que acho que pode ser a dúvida de várias pessoas também, Léo. Você, na sua empresa, quando você vai implantar um projeto, né, e se alguém pede um orçamento para você, você vai até a empresa para identificar esses gargalos e apoiar o empreendedor com isso? Ou a pessoa que te traz uma demanda, eu quero uma IA disso? Como que funciona esse projeto de IA para uma empresa? Acho que é muito interessante para tentar eles entenderem do lado de lá como funciona isso. Perfeito. Na verdade, são das duas formas, tá? Tem empresas que já têm essa visão, já deixou os processos organizados e só quer automatizar. Então, ela busca já uma solução para um problema específico. Mas a grande maioria, na verdade, não sabe que tem um problema e que é possível ser automatizado. Então, a gente faz esse processo de consultoria, identificando o gargalo, identificando onde poderia ser automatizado e o que não poderia. E até que ponto a IA faz. Porque hoje a gente pode saber até o que pode ser automatizado, mas tem empresa que não mostra as limitações também. Você tem que saber até onde a IA pode conversar, né? Até onde você pode obter as informações de um paciente, por exemplo, para não ferir a LGPD, não ferir certas situações, certas leis, e não ferir também o lado pessoal né? Enfim, então... E se uma empresa não tem processo nenhum, faz tudo do jeito que chega, não tem nenhum processo, aí ela precisa primeiro organizar seus processos de forma estruturada, tal, para depois ir atrás de uma IA, ou a IA, ela pode usar a IA para justamente estruturar os seus processos. Na verdade, existe o passo inicial que é o empresário enxergar o processo manual. Você tem que saber o que você faz todo dia para a gente conseguir automatizar. Mas a gente consegue ajudar o empresário a ter essa visão, tá? Mas eu nunca automatizaria aquilo que ainda não está organizado. Simplesmente você vai alavancar o caos que já existe, entendeu? Então, empresário, veja como os processos são importantes, né? Porque se você tem lá tudo como é feito, a IA vai, né, fazer... Potencializar. Exatamente. Agora, quando está tudo desorganizado, a IA também vai ser desorganizada, né? Nem vai trazer resultado, né? Então, é bom estar com tudo organizado se pretende colocar uma IA, né? Exato. Ô, Léo, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tenho um cliente que tem uma clínica, né? E ele tem um problema, porque hoje ele ainda tem muita coisa no papel e ele não tem uma grande infraestrutura na empresa dele de tecnologia, né? De informática, ele não tem servidor, né? Ele não tem alguns que, na minha visão, né? Seriam alguns pré-requisitos para ter algo informatizado em alguns pontos. Isso é um problema para a IA ou mesmo assim você consegue oferecer toda essa infraestrutura mesmo ele não tendo para rodar essa parte de IA? Olha, você não precisa ter um setor de tecnologia dentro da sua empresa. Na verdade, é possível hoje a gente criar uma infraestrutura que roda fora da sua empresa, mas que tem você tem total domínio para acessar, para você precisar dos dados, você vai ter acesso, mas assim, você não precisa ter um setor para isso. Você não precisa nem entender, lógico. A gente traz essa visão para o cliente, a gente passa essa visão para o empresário, mas que vai estar na palma da mão dele. É possível ele, com o seu próprio celular, enviar uma mensagem, descobrir, conversar com a própria IA através do WhatsApp ali, por exemplo, e buscar saber do caixa da empresa, tudo mais, de forma segura, sem necessidade, lógico, confiando no nosso trabalho e permitindo que a gente crie essa estrutura e a empresa tenha essa segurança, entendeu? Você falou várias vezes uma clínica, ou os agendamentos e tal, né? A gente tem vários clientes
que são clínicas médicas, por isso que ele está falando de clínicas. E a gente percebe que tem, além dos atendimentos que eles fazem, né, são médicos, são psicólogos, eles têm toda uma equipe ali, várias pessoas fazendo, pega o cadastro, e o outro emite nota, o outro recebe, o outro não sei o quê. Você acha, como eles podem pensar em organizar isso através da IA? Assim, queria que você desse um exemplo, mais ou menos, Boa. como eles poderiam fazer. Porque a gente tem muitos clientes que têm clínica e tem uma dor incrível que é organizar essas tarefas burocráticas. E que eles, por serem médicos, psicólogos, não tem nada a ver com tarefa burocrática, né? Para eles é bem difícil. Eu vou dar um exemplo bem de alguns processos que a gente poderia enxergar dentro de uma clínica, por exemplo, tá? Primeiro, o atendimento. Esse, muitas empresas já fazem. Tem ali o atendente, tem a secretária, que recebe o paciente, identifica o que ele está buscando, tudo mais, e faz o pré-atendimento e agenda. Esse é um processo que hoje é muito comum. Mas a gente consegue avançar com a IA além desse processo. Exemplo, o paciente não fechou. É possível colocar uma IA que faça o processo de acompanhamento e sempre instigando, enviando depoimentos, enviando um case de sucesso ou enviando mensagens, a gente chama de follow-up, para engajar esse possível paciente a voltar para a clínica e fechar um procedimento. Por exemplo, outro processo. Imagine que foi feito o agendamento. Pensa comigo. Hoje, grande parte das clínicas sofrem com no-show. No-show, o que é? É a falta do paciente na data que agendou. E aí tem uma dor muito grande, porque às vezes a clínica gastou com marketing. Ocupa a agenda. Ocupa a agenda, o médico, né? O especialista, ele estava disponível, poderia ter atendido outro paciente, mas não atendeu por quê? Porque o paciente que agendou faltou. Então, só aí é um gargalo absurdo, porque o ANH, ela pode fazer confirmação de agenda. Se o paciente falar assim, não vou conseguir, ela já libera a agenda e já busca o próximo paciente que estava buscando mesmo e tenta agendar com antecedência. Então, trazer aquele paciente que está para um mês de agenda, surgiu uma vaga, você gostaria de vir no dia seguinte? Interessante Entendeu? isso. E outra coisa, desculpa te cortar, ainda tem imagina. outro ponto, que imagine que é uma clínica de estética e foi feito um procedimento que exige manutenção, que exige um cuidado recorrente. Sim. Até que ponto a clínica lembra de ir lá mandar uma mensagem depois de 6 meses? Isso é muito difícil. Então, a gente consegue colocar uma IA que faça esse papel de, não só desse processo de atendimento, mas também de trazer, de reativar o paciente para trazer de volta para a clínica. E aí, daqui 6 meses, a gente percebeu aqui que você, né, última vez que você visitou a nossa clínica foi 6 meses atrás. Que tal a gente marcar, né? Então, uma nova sessão, entendeu? Então, isso tudo é possível que a IA faça, além de todo o processo financeiro e tudo mais. Mas olha só o processo de uma clínica, que se você olhar, quanto dinheiro não é perdido nesse processo? Isso é feito, tudo bem, é um sistema, isso funciona como um sistema, funciona... E qual é a forma de interação? É só pelo WhatsApp? Qual as formas de interação da IA, que é o seu... Marcelo, né? Vai falar com a gente. E o que você coloca lá na empresa? É um sistema? É isso? Bom, vamos lá. Software. Eu sei que eu vou tentar falar de uma forma não técnica, mas é bem difícil. Mas eu vou tentar trazer aqui de uma forma um pouco mais clara. Hoje, a clínica, as empresas, elas possuem sistema. Um RP, que é um sistema para gerenciar ali a parte de faturamento ou de produto. Tem o CRM, onde você coloca ali os seus clientes, né, de forma organizada. Tá. Você tem o WhatsApp, mas assim, são várias ferramentas. A diferença de, por exemplo, um chatbot simples que só responde o que perguntam, hoje a gente cria esse funcionário digital, mas tem gente que chama de agente de IA, que basicamente ele vai integrar cada ferramenta e se conversar. Quando a gente fala muito de WhatsApp, é porque hoje o Brasil, né, ele tem essa cultura de usar muito o WhatsApp para vender, para se comunicar. Então, a gente utiliza, mas poderia ser o Telegram, poderia ser qualquer outra E-mail. e-mail. Hoje, por exemplo, eu tenho uma funcionária chamada Jéssica, que ela lê meus e-mails todo dia. Ela avalia o que eu preciso responder, o que faltou. Eu tenho também a Lia, que faz um processo para mim
interna de qualificação dos meus clientes, entre Mas outros. você tem que desenvolver isso. Sim, e esse desenvolvimento, ele não precisa ser um software que nem você utiliza hoje. Ele está na sua palma da mão. A gente cria um servidor específico só para aquela empresa. Mas não é igual hoje você compra uma xícara, não é uma coisa palpável, é uma coisa que fica na nuvem. A gente chama E se eu chegar para o online. chat GPT e falar assim, cria uma Jéssica para mim, ele vai criar? Não, aí vai ser algo muito mais complexo. Não é tão simples Entendi. assim, entendeu? Era isso que eu queria. Não, muito bom. O que você pode dizer para as pessoas que acham que têm medo ainda da inteligência artificial? Para tentar desmistificar um pouco essa inteligência, porque acho que tem muita gente por lá. Ainda a gente tem hoje no Brasil, né, principalmente as pessoas mais velhas, com dificuldade ainda de uso da tecnologia. Imagine a IA. Eu acho que as pessoas devem achar que é um bicho de 7 cabeças que vai roubar as informações da pessoa. O que você tem para dizer para esse tipo de pessoa? Eu tenho uma coisa para dizer. Como posso dizer? Vai à risca. Você não vai informar seus dados pessoais. Isso você tem que evitar. Mas você pode utilizar ela todo dia para várias coisas na sua vida. Para coisas pessoais mesmo, não só de empresa. A gente falou muito sobre Mas aí eu negócio, né? consigo fazer. Eu consigo. Sim, isso daí você pode ter você pagar a licença lá do ChatGPT, às vezes até gratuito mesmo. Você pode gerar documentos com ele, você pode tirar dúvidas. Mas tem dúvidas que, por exemplo, eu estava conversando com o Luiz, né, Luiz? Sobre algumas coisas de contabilidade, né? Tem informação que, se você for buscar, às vezes ela vai te dar uma informação antiga. E aí, vamos supor, o Brasil já mudou a tributação e você vai perguntar uma coisa sobre Isso é lei. muito recorrente, porque eu sempre recorro ao chat GPT perguntando algumas coisas e ele traz, mistura coisas novas com antigas, fala umas coisas, né? Então você precisa realmente ter Toma- cuidado, né? Isso, então é só ter esse cuidado de separar o que é dado sensível ou não, mas quando se diz de coisas do seu dia a dia, vamos supor, e-mail, ela me ajuda muito a me organizar, a minha vida pessoal, entendeu? Eu tenho situações que na minha vida eu preciso criar um documento, gerar um PDF, organizar informações, para mim é muito, muito melhor eu usar uma IA do que se eu fosse parar para ler uma coisa. E aí no final eu só avalio. Tá certo, as informações estão batendo. E aí você nunca pode 100% confiar quando você faz aquilo sozinho. Como o Luiz deu o exemplo, uma pessoa leiga, às vezes ela vai gerar um prompt, que é a instrução que a gente dá para IA, de um jeito muito simples, a ponto dela fazer do jeito simples também. E aí ela não vai ter aquela curadoria, aquela preocupação em te dar Uhum. com detalhes mais corretos, tá? Mas assim, não tenha medo. Use a Começa com IA, coisas comece, simples e depois exato. você vai. Eu acho que um bom aviso, um bom alerta, né, para as pessoas que estão assistindo a gente, é primeiro que você não pode confiar 100% em toda a informação que tem na inteligência artificial, Isso. né? Então acho que seria bom, né, você falar para, né, a IA também, quando ela faz alguma coisa, ela fala, confira a informação e verifique se é verídico, né? Porque realmente o pessoal no começo começou a jogar informação achando ali que era uma verdade absoluta e realmente às vezes não é, né? Exato, inclusive, hoje a IA ela busca insights, né, que já existem no Google, por exemplo, para consultar algumas informações que ela não sabe. Então, quando você não tem uma IA treinada, assim como a gente falou, de um funcionário digital criado por nós, quando você pesquisa uma informação aleatória, ela vai buscar onde ela não sabe. Então, vou lá no site, vou procurar na internet. Se ela encontra um site que está com a informação errônea, né, errada ali, pode ser que você receba uma informação errada. Então, por isso que ela nunca, ela te diz, avalie as informações, né? Porque pode ter erros. Então, você não pode confiar 100% quando você não treinou ela. Porque ela vai buscar informação de fora, entendeu? Entendi. Uma coisa que eu acho que é importante, da mesma forma como tem o Google que você fazia pesquisas, e eu, pelo menos, nunca confiava nas coisas que o Google me trazia, mas eu confiava nas referências, eu ia atrás das referências que ele me trazia. Fulano está falando isso, ciclano. O chat GPT, eu acho que é a mesma coisa, qualquer outro chat, qualquer outra inteligência artificial, é a mesma coisa, ela te traz uma luz apenas. O resto você tem que pesquisar, né? Não tem. Você não pode confiar plenamente naquela informação. A mesma coisa que era o Google antigamente, antes da IA.
né? Eu penso isso. Tem que tomar muito cuidado, realmente, porque você pode usar aquela informação para o seu negócio e tomar uma decisão errada, né? Por exemplo, uma situação que já aconteceu, né, de adolescentes usarem a IA para tirar, não teve coragem de se abrir com um adulto, né, com os pais, e decidiram acessar passou inclusive no jornal sobre isso, falando que o adolescente cometeu suicídio, porque quando ele foi pedir uma informação para a IA, ele tratou ela como um psicólogo. E também tratou a IA como. Teve um adolescente que ele tratou como. Ele tinha se apaixonado pela IA. Ou seja, tem certas coisas que tem que tomar cuidado, né? Mas assim, ela vai te dar uma informação muito com base no que ela já te conhece, que ela vai aprendendo com o tempo, e também conforme você pede. Às vezes ela sempre vai dizer, dependendo do que for, ela vai te falar coisas boas. Ela também foi treinada de certo ponto para te agradar, para também trazer resultados, mas assim, normalmente você vai ter que pedir para ela te criticar, se você quiser que ela traga um resultado um pouco mais realista, entendeu? Você me fez lembrar de uma coisa que eu ouvi hoje. Eu estava ouvindo, alguma coisa que eu estava ouvindo, já nem lembro, mas estavam falando de pessoas com alter ego, sabe? Cria o alter ego e conversa com esse alter ego, pede conselhos para o alter ego, né? Então, o que você pode dizer disso? Porque isso eu acho um pouco de loucura demais, né? Olha, depende até que ponto. Por exemplo, hoje é possível você obter livros, né? Você pode pedir para ela assumir o papel de um profissional, vamos supor, um CTO. Você pode pedir para ela assumir um papel de um profissional de estratégia e pedir para ela te dar conselhos, sim. E muitas das vezes ela vai te dar bons conselhos com base no que ela já foi treinada. Então, assim, é possível você utilizar isso a seu favor de forma benéfica. Vai ter visões que você não tinha. Ela vai te mostrar, ela vai te dar ideias de futuro, de o que você pode implementar na sua empresa. Isso é legal você usar IA. Aí você tem que só relevar as Aham. informações para... Uma coisa legal que assim a gente vai modelando realmente, né, a inteligência artificial daquilo que a gente, na forma como a gente quer. E aí já tem porque a relação que eu quero fazer é assim. Todo mundo fala que a IA vai substituir o ser humano, mas o ser humano consegue manipular essa IA, porque ele pode ter a IA pensar na forma que ele direcionar. Então, sempre o ser humano, né, vai conseguir superar, eu acho. Né? Pelo menos É, a minha visão. então, até o momento existe a IA que hoje a gente treina ela, né? Do nosso jeito. Só que existe um passo à frente que ela vai ser autônoma a ponto dela mesmo aprender da forma dela e aí ter as suas ações, Ah, né? é? Só que aí o ser humano que coloca os seus limites, né? Isso aí está sendo passos dados todos os dias para esse nível de tecnologia. Interessante. Então, a gente precisa Se tomar atualizar, cuidado com o que a gente pede para a IA, né? sim. Com o que a gente fala. Tá certo, então. Então, você tem mais alguma coisa assim que você gostaria de acrescentar, de dar recados e tal? Você que tem a sua empresa que você já falou Horizontes. da Horizontes, que achei bem interessante o nome, que deve ter muito a ver com a sua vida lá que você contou pra gente, Uhum. né? Então, dá esse recado, fala da sua empresa, aproveita esse horário aqui para a gente poder mandar um oi para os seus clientes, sei lá, o horário é seu aí, aberto, o Bom, microfone. o que eu tenho a dizer é que não tenha medo da IA. Eu acho que, assim, hoje você pode ter muito benefício através dela. Se você que é empresário e está me ouvindo aí, analise a sua empresa, aquilo que está perdendo tempo, e nos procure. Com certeza, vocês vão mostrar as nossas redes sociais ali, o Sim, site, sim. né? E ali a gente vai fazer... Você tem a possibilidade de entrar em contato com a gente e a gente vai fazer um diagnóstico gratuito para a sua empresa, né? Através de quem entrar aqui pelo podcast. E nós vamos avaliar onde nós podemos agregar na sua empresa, colocando uma infraestrutura completa de IA e fazendo com que a sua empresa decole, né? Ainda mesmo que seja uma pequena empresa.
Mas você pode, sim, escalar com poucos funcionários, sem você ter que subir a sua folha de pagamento para poder alcançar grandes resultados, tá? Então, acredito que seja isso. E se tem alguma... Não, eu queria agradecer pelo comparecimento, né, Leonardo? Acho que suas informações são muito relevantes, acho que faz muito sentido no momento que a gente vive. O pessoal precisa muito, né, desse esclarecimento e saber usar, né, com parcimônia a IA e saber usar ela da melhor forma possível. O pessoal ainda está usando muito como se fosse um brinquedo e é muito mais do que isso, né? Exato. Então, agradeço todos os seus esclarecimentos, foi muito Interessante. interessante. Acho que a gente depois até tem que conversar aqui nos bastidores que a gente precisa de IA também e tá, acho que faz bastante sentido pro nosso negócio, né? E seria isso, só agradecer mesmo pelo seu tempo, né, e pelo seu comparecimento aqui com a gente. Excelente. Muito obrigado, pessoal. Imagina. É isso aí, pessoal. Terminamos por hoje. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais e até o próximo episódio. Tchau, tchau.